Bom dia, ou quando vocês assistirem, boa noite, provavelmente. Eu tô fazendo essa aula assíncrona porque eu tô meio baqueado de saúde. Eu vou ao médico à tarde, da última vez que eu precisei ir ao médico, aquela vez que eu fui atacado por animal feroz, eu não consegui voltar a tempo, então para garantir que vocês não fiquem sem aula, a gente atrase o conteúdo, tô gravando já adiantado essa aula, na eventualidade de eu não voltar a tempo. E até porque hoje a gente só tem uma aula mesmo, então é mais rápido. É como se eu tivesse já, tipo, repondo com antecedência. Aí, quando vocês tiverem dúvidas a respeito dessa aula, vocês me escrevem, ou na aula seguinte, aula de segunda-feira, vocês me perguntam. Então, você deve ter reparado que minha voz tá meio estranha, né? Meio baqueada. Então, vamos lá. Só recapitulando que nós estamos... Agora, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Acredito que sim. Ah, sim, então. Se for rápido aqui, eu consigo ver minha coisa descendo. Beleza. Que agora eu não tenho feedback de vocês, não sei se está funcionando aí. Tá, então o que nós começamos a ver na última aula? Bom, nós estamos estudando interpolação faz algum tempo e nós vimos o polinômio interpolador de Lagrange. Na última aula nós vimos um outro jeito de escrever e de calcular esse polinômio de Lagrange, que é chamado polinômio de Newton. Nós vimos o método de diferenças divididas. O que é o polinômio de Lagrange? O polinômio de Lagrange é um polinômio que interpola n mais 1 pontos de uma função, e esse polinômio é no máximo de grau n. Por exemplo, se nós temos 7 pontos, o polinômio vai ser no máximo de grau 6. Se nós temos 58 pontos, o polinômio vai ser no máximo de grau 57. E assim por diante. Só que, como a gente viu na última aula, existem vários jeitos de escrever um polinômio de grau n. O jeito que nós estamos estudando agora é esse jeito aqui. Então, Pn vai ser escrito como 1 a 0, somado com coeficiente A1, x menos x0, onde x0 é um dos pontos do domínio da função. A2, que é um coeficiente que a gente não conhece ainda, x menos x0, que multiplica x menos x1 e assim por diante. Então, aqui nós conhecemos x0, x1, x2 até xn menos 1, que são os pontos nos quais a função é definida. A gente não conhece ainda esses coeficientes, A0, A1, A2, assim por diante até o AN. Então a gente tem que encontrar N mais 1 coeficientes. Aí nós começamos definindo as diferenças divididas. Nós temos a zerésima diferença dividida da função f com respeito a xi, que é simplesmente a função calculada no ponto xi. Aí nós temos a primeira diferença dividida de f com respeito a xi e xi mais 1, que é denotada assim, f de xi e xi mais 1. Vai ser a zerésima diferença dividida de f com respeito a xi mais 1 menos a zerésima diferença dividida de f com respeito a xi dividido por xi mais 1 menos xi menos 1. A segunda diferença dividida de f com respeito a xi mais 1, xi mais 2 é dado pela primeira diferença dividida de f com respeito a xi mais 1, xi mais 2 menos a primeira diferença dividida de f com respeito a xi mais 1 dividido por xi mais 2 menos xi. E assim por diante. Né? Então a gente sempre escreve a késima diferença dividida em relação a k menos, a uma diferença entre a k menos 1 ésima diferença dividida em pontos distintos, dividido pelo intervalo.
O jeito mais fácil de visualizar isso é, como a gente viu na última aula, fazendo uma tabela. Aqui nós temos para 4 pontos distintos. Quanto mais pontos tivermos, mais conta a gente tem que fazer. Então a gente tem os pontos x0, x1, x2, x3, e nós temos as zerésimas diferenças divididas. Esse f de x0 é simplesmente f calculado no ponto x0, só em dizer uma notação diferente para isso aqui. Deixa eu pôr um igual aqui. E por diante, né? Esse f de x1 aqui é igual ao f de x1 e assim por diante. Então isso aqui é só calcular a função nesses pontos. Então para 4 pontos nós temos 4 zerésimas diferenças divididas. E daí para frente vai diminuindo sempre 1. Né? Então nós teremos 3 primeiras diferenças divididas, 2 segundas diferenças divididas e uma terceira diferença dividida. Isso porque nós temos 4 pontos. Se tivéssemos 5 pontos, ainda teria mais termos, que seriam 5 zerésimas diferenças divididas, 4 primeiras diferenças divididas, 3 segundas diferenças divididas, 2 terceiras diferenças divididas e uma quarta diferença dividida. Como que a gente calcula? Bom, como nós vimos, a zerésima é só calcular a função naquele ponto. A primeira, a cada 2, a gente faz essa conta aqui, pega essa de baixo aqui, subtrai da de cima e divide por esse número menos esse. A gente repete esse processo aqui, encontra aqui, repete esse processo aqui, encontra aqui. Ali para frente a gente só repete isso aí sempre. Né? Então, que a segunda diferença dividida, essa daqui vai ser, a gente pega esse termo aqui de baixo, subtrai esse de cima, então vai dar o numerador aqui, divide por, a gente pega os extremos aqui, este ponto aqui, que é o x2, menos esse extremo aqui, que é o x0. Vou de base de maneira análoga, assim por diante, até nós chegarmos na última diferença dividida. Vai pegar esse daqui, ou melhor, vai pegar esse de baixo, subtrair o de cima e pegar a diferença dos pontos dos extremos, que vão ser o ponto que aparece aqui menos o que aparece aqui. Aí eu tinha escrito uma expressão lá, que eu fiquei com uma dúvida no momento lá, que tinha uma somatória, e de fato não tinha aquela somatória. Eu fiquei confuso porque eu tinha escrito aqui, mas ela não existia. Então, a relação dessas diferenças divididas com os coeficientes do polinômio de Newton é a seguinte. A índice K é igual a f de x0, x1 até xk. Então, a késima, o AK vai ser a késima diferença dividida de x0 até xk. E K é um número entre 0 e n. Então, o polinômio de Newton, que é escrito assim, A0 mais A1, x menos x0, mais A2, x menos x0 vezes x menos x1, assim por diante, até a n, que multiplica x menos x0, x menos x1, até x menos xn menos 1, é escrito como x, ou melhor, f de x0, que é a zerésima diferença dividida calculada no ponto x0, somado com a somatória de k igual a 1 até n, da késima diferença dividida de f com respeito a x0, x1 até xk, que multiplica x menos x0, x menos x1, assim por diante, até x menos x índice k menos 1. Então notem que não aparece o x menos xk. Então nunca vai aparecer o x menos xn aqui, o último ponto nunca aparece aqui. Tá? E então o polinômio de Newton, esse de cima, é escrito assim. Então, como exercício, fica para vocês mostrarem esse resultado. Agora sim, vocês podem mostrar, porque agora está certo. A K é diferente daquilo que eu tinha escrito na última aula, que eu tinha achado estranho, porque de fato estava errado. Não tinha a somatória que eu tinha escrito aqui. Eu tinha escrito com uma somatória de, acho que de I indo de 0 até K e aqui XI. Não é daquele jeito, é só assim.
Na aula de hoje nós vamos ver um exemplo com os números específicos para tentar deixar mais claro. Também um exemplo com 4 pontos. Os pontos são x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 4. E a função é a exponencial. Então, vamos desenhar aqui os pontos que a gente está interessado. Começa em 0, né? Não, começa em 1. Então, os pontos são... São esses pontos aqui. Ó, dá a impressão que aqui está uma linha reta para cima, mas não está. Tá? É que a exponencial cresce bastante. Agora acho que dá para ver que esses pontos não são... não estão alinhados verticalmente. Muito bem, então nós começamos a montar a tabela. Nós temos aqui o índice I, que vai de 0 até 3, e daí o xi. Como x0 vale 1, a gente escreve 1 aqui, x1 vale 2, a gente escreve 2 aqui, e assim por diante. Né? Então aqui estão x0, x1, x2, x3. Então 1, 2, 3, 4. Aqui está a função calculada nesses pontos aqui. A função é a função exponencial. Então, nós temos a exponencial calculada no ponto 1 é o número de Euler elevado a 1, que é o próprio número de Euler. Exponencial calculado no ponto 2 é o número de Euler quadrado. No ponto 3 é o Euler ao cubo. Ponto 4 é o número de Euler elevado à quarta. E daí o que são as zerésimas diferenças divididas? São simplesmente esses valores aqui. Então a gente simplesmente copia aqui. Tá? Exponencial de 1, aqui eu só escrevi que é o número de Euler, aqui eu só repeti. Tá? Então a gente está procurando o polinômio de Newton que passa por esses 4 pontos aqui. Então beleza, então essa aqui são as zerésimas diferenças divididas, aqui é fácil. As primeiras diferenças divididas são dadas para aquela expressão, né? Elas dependem das zerésimas diferenças divididas. Então a gente pega a tabela, sempre coloca uma linha a mais aqui entre os pontos da tabela. Essas duas primeiras colunas, ou melhor, essas 4 primeiras colunas são as mesmas que eu tinha escrito antes. Só acrescentei uma linha entre cada linha das anteriores para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, o que vai ser a primeira diferença dividida em relação a x1 e x0? Vai ser este valor menos este, então é o que está no numerador aqui, e quadrado menos e, dividido por este número menos este, 2 menos 1. Então, se faz essa conta aqui, e quadrado menos e dividido por 2 menos 1, é a mesma coisa que e que multiplica e menos 1. A outra diferença dividida vai ser este número menos este, que é o que está aqui, e ao cubo menos e quadrado, dividido por este número menos este, 3 menos 2. Então, e ao cubo menos e quadrado dividido por 3 menos 2 é a mesma coisa que fica como exercício para você fazer essa conta, e quadrado que multiplica e menos 1. A outra diferença dividida vai ser este valor menos este, que está aqui, e a quarta menos e ao cubo, dividido por
4 menos 3. Por que 4 menos 3? Porque é o que estão associados a esses números aqui, né? O e a quarta está associado ao 4 e o cubo está associado ao 3. Então tá, então aqui estão as primeiras diferenças divididas, que nesse caso que são 3. Segunda diferença divididas. Agora será o seguinte. Ela é dada em termos de diferenças das primeiras diferenças divididas. Então, primeira diferença dividida aqui, a gente pega este valor, e quadrado, que multiplica e menos 1, e subtrai esse de cima aqui, e que multiplica e menos 1. É o que está no numerador aqui. Ó. Aí, a gente subtrai o quê? Tem que fazer um zoom out aqui para a gente poder ver. Ó, foi muito. Então, esse termo aqui, ele está associado a esses dois números, 3 e 2. Este termo aqui está associado aos números 2 e 1. Então a gente pega os extremos, vai ser 3 menos 1. Tá? Porque a gente está calculando isso aqui. Ó. Isso aqui, ela depende dessas duas aqui, e cada uma dessas depende... Opa, deixa eu pegar aqui. Essa aqui depende desses dois, essa daqui depende desses dois, as duas juntas dependem de todos esses daqui. Então é 3 menos 1, que é o valor mais de baixo menos o mais de cima aqui. Por isso que aparece 3 menos 1 no denominador aqui. Aí, fazendo essa conta, que simplificando, o que dá para simplificar, a gente encontra, fica como exercício para vocês, verificar que a gente encontra e quadrado, não, melhor, e que multiplica e menos 1 ao quadrado divididos por 2. A segunda diferença dividida, a outra segunda diferença dividida vai ser este número, que é e ao cubo, que multiplica e menos 1, tá aqui, menos este número, que multiplica, que é e quadrado, que multiplica e menos 1. Então esse é o numerador. O que é o denominador? De novo, a gente faz aquela análise. Esse termo aqui, ele depende desses dois. Esse termo de cima, ele depende desses dois números, 2 e 3. Esse termo de baixo, ele depende dos números 3 e 4. Então, como que a gente está calculando? Depende desses dois. Esses dois juntos dependem de 2, 3 e 4. Então, a gente pega os extremos. Vão ser 4 e 2. Por isso que aparece 4 menos 2 no denominador aqui. E daí, simplificando aqui, a gente encontra e quadrado que multiplica e menos 1 quadrado dividido por 2. Falta só mais uma diferença dividida para esse caso, que é a terceira diferença dividida. Então, o que vai ser? Tem que afastar aqui de novo para a gente ver toda a tabela. Nossa, afastei demais. Então, ó, a gente, na parte anterior, a gente tinha parado nessa coluna aqui. Agora, a gente só tem mais uma diferença dividida para calcular, que são entre essas duas aqui. Então, como sempre, vai ser este número, e quadrado, que multiplica e menos 1 quadrado dividido por 2, que está aqui, menos o número de cima aqui, que é o e que multiplica e menos 1 quadrado dividido por 2. Está aqui. Agora, em relação a quais números eles são. O último sempre será em relação a todos, em relação aos extremos de todos, na verdade. Mas como que a gente analisa? Este último aqui vai depender desses dois. Como a gente viu, esse de cima aqui ele depende desses dois e, portanto, depende do número 1 até o número 3 aqui. Este de baixo depende desses dois e, como a gente viu, esses dois dependem
número 2 até o número 4. Então, juntando tudo, essa terceira diferença dividida depende dessas duas segundas diferenças divididas, que depende dessas três primeiras diferenças divididas, que depende dessas 4 zerésimas diferenças divididas, que estão associadas a todos esses números aqui. Então, a gente pega os extremos. 4 e 1. Faz 4 menos 1. Por isso que aparece 4 menos 1 no denominador aqui. Aí, fazendo essa conta, encontramos o resultado E, que multiplica E menos 1 ao cubo, dividido por 6. Agora, o que são os coeficientes do polinômio? Eu vou pôr assim. Polinômio, aqui é melhor pôr P em vez de F. Polinômio Newton, ele vai ser, vou pegar a notação que estava antes. Ele vai ser A0 mais A1, que multiplica x menos x0, mais A2, que multiplica x menos x0, multiplica x menos x1, mais A3, multiplica x menos x0, multiplica x menos x1, multiplica x menos x menos x2. X0, a gente tem aqui, né? O x0 vale 1, x1 vale 2, x2 vale 3 e x3 vale 4. X3 nem aparece aqui. Então, x0 vale 1, x2... Opa, deixa eu trocar todos x0 aqui. X0 vale 1, x1 vale 2, x2 vale 3, e o x4 nunca aparece nessa expressão aqui. E o que são esses A's? A gente usa aquela expressão que estava errada na última aula, né? É isso daqui, ó. A0 vai ser simplesmente f de x0, a zerésima diferença dividida com respeito a x0. O A1 vai ser a primeira diferença dividida com respeito a x0 e x1. O A2 vai ser a... Qual que a gente tá? A segunda diferença dividida com respeito a x0, x1, x2. E o A3 vai ser a terceira diferença dividida com respeito a x0, x1, x2, x3. Agora é só a gente ir para a tabela ali. O que é o f de x0? O f de x0 é isso daqui. Ó. X0 está aqui. Vale E. O que é o f de x0 x1? X0, x1. O f de x0 x1 é isso aqui. E que multiplica E menos 1. O que é o f de x0, x1, x2? X0, x1, x2. Ele é a segunda diferença dividida com respeito a esses três. Então, pega esses dois, é o próximo termo aqui. Ó. Esse daqui. E o que é o f de x0, x1, x2, x3? 0, x1, x2, x3 é
termo que envolve tudo, é o último termo lá da tabela. Tudo para a direita, esse daqui. Então, só para ficar claro para vocês, ó, que já encontramos o polinômio. Só para ficar claro para vocês, quais são os termos dessa tabela que vão entrar nesse polinômio? Ó, vai ser o f de x0, que é esse daqui, aí, que é a zerésima diferença dividida com respeito a x0. Vai ser a primeira diferença dividida com respeito a x0 e x1, que é essa daqui. Aí, essa daqui. Depois vai ser a segunda diferença dividida com respeito a x0, x1, x2. Ó, x0, x1, x2. A gente vem aqui até chegar na... o jeito mais fácil de fazer é o seguinte, ó, vamos selecionando aqui. Vamos voltar no começo. f de x0. É a zerésima diferença dividida com respeito a f de x0. Então a gente vem aqui, até chegar na coluna da zerésima diferença dividida. Tá aqui. Depois, o que é f de x0 e x1? É a primeira diferença dividida com respeito a x0 e x1. Então a gente vem aqui, 0, 1, e arrasta até chegar na coluna da primeira diferença dividida. Então, o único termo que aparece é esse daqui. Então, pega isso aqui, copia e cola aqui. Depois é o termo, é a segunda diferença dividida com respeito a x0, x1, x2. 0, 1, 2, a gente arrasta até chegar no termo da segunda diferença dividida. O que deu errado? Tá, a gente tem que pegar o termo do meio aqui, né? O centralizado aqui. Centralizado diz respeito a 1, é esse daqui. Que multiplica e menos 1 quadrado dividido por 2, que está aqui. Por fim, a terceira diferença dividida com respeito a x0, x1, x2 e x3, a gente pega tudo e leva até a coluna da terceira diferença dividida, que é o que multiplica e menos 1 ao cubo divididos por 6. Aqui. Então, no fundo, vocês vão pegar só esses termos da, vamos dizer assim, da diagonal de cima, esses termos de cima da tabela aqui. O primeiro termo é o depois esse daqui, depois esse daqui, e depois esse daqui. E não precisa voltar por baixo aqui. A gente só vai precisar desses 4 termos aqui. Ó. Este e este. Sempre vai ser assim, só pega esses de cima aqui. Tá? Se só pega os de cima, por que a gente calcula esses de baixo? Bom, porque a gente vai precisar desse último termo aqui. Ó. Esse último termo ele vai depender desses dois. Então a gente vai precisar calcular esse de baixo. Para calcular esse de baixo, a gente vai precisar desses dois. Vai precisar de todos esses daqui. Então a gente precisa calcular todos para a gente chegar no último termo aqui. Mas só porque a gente precisa para calcular aqui. Que vai aparecer lá na expressão são só os termos de cima aqui. Agora, vamos ver se deu certo. A gente copia isso aqui, coloca lá no GeoGebra. Acho que eu vou pôr umas coisas de multiplicação aqui para ficar... entender. Tomara que dê certo. Vou ter que escrever tudo isso aqui. Aí, esse é o polinômio de Newton, para esse caso. E nota que ele interpola os pontos, como tem que ser. E aqui, aqui. E aqui. Polinômio de grau 3, que passa por esses 4 pontos, como tem que ser, né? Como todo polinômio de Lagrange é. Só por comparação, a função exponencial de x é assim azul aqui. Nota que na parte negativa, que eles são bem diferentes, mas a partir do primeiro ponto,
Pera lá, que alguma coisa deu errado aí. Por que não interpolou? Ah, que eu escrevi errado. Pera. Que é X. Escrito errado aqui, ó. Esse. É isso? Não, x-1 tá ali. Não, aqui é E mesmo. Mas que ver se esse aqui tá passando. Não, esse ponto aqui que tá errado, porque nem a função tá calculando. Também fiz 13. É. Aí, o ponto ali tava errado. Esses outros são certos. Ah, os outros são certos. Tinha marcado o ponto errado. É. Assim, o que estava errado não era a função aqui. Na hora de eu fazer esse ponto aqui no gráfico, eu tinha digitado, em vez do ponto 1E, eu tinha digitado 1,3. Errei aqui na hora de apertar o botão. Agora sim. Ó, pode ver que agora a função exponencial está passando por ele. Vamos ver primeiro. A exponencial está passando por todos os pontos. Porque se a função tiver, tá errado, né? Porque assim, esse aqui não é nem uma função interpoladora. Eu escolhi esses pontos de tal forma que eles fossem pontos dessa função. Então tá certo. Agora, a função interpoladora aqui. Aqui. Aqui e aqui. Então, de fato, esse polinômio interpola esses 4 pontos, agora sim. E ele coincide com. Assim, ele é bem diferente da função exponencial, principalmente para x negativo, ou mesmo para x menor do que 1. Mas entre os pontos que ele interpola, olha, ele não é idêntico à função, como a gente viu que nunca vai ser idêntico, mas ele é bem próximo da função e é igual à função nos pontos que tem que ser igual. Ó, aqui são quase indistinguíveis um do outro, tem que chegar muito perto para ver uma diferença entre elas. Mas nos pontos que ela tem que interpolar, são o valor do polinômio interpolador e da função exata são os mesmos, são idênticos. Daí depois começa a ficar diferente de novo. Naquele intervalo é uma boa aproximação. Então é isso por hoje. Essa aula será assíncrona por razões alheias à minha vontade. Assim, pode ser que eu retorne antes do horário, mas por garantia já fica gravado aí para vocês. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam ou na aula seguinte vocês me perguntam. Até mais.